Olá, eu sou Eli Rodrigues. Se você gosta de dicas de modelagem e ampliação ou gradação de moldes, fica por aqui. Tem muita dica vindo por aí, tá bom? E hoje a gente vai falar de uma dúvida constante. Essa é uma dúvida da Daia, tá? E aí eu resolvi compartilhar com vocês. É sobre a blusa de recortes. É a regata de recortes, né? Tá vendo? Você tem a frente, que é inteira, como tá no desenho, na foto ali acima, né? Tem a frente que é inteira e tem o recorte dela. Como que a gente faz para distribuir proporcionalmente e ampliar isso dentro do corpo, né? Eu sempre uso o molde mesmo como gabarito para ampliar, né? Como régua, né? E aí vamos começar. Aqui eu subo no decote frente. No caso, quem tem o e-bookzinho aí, né? Primeiro, eu sempre vou pegar pelo fio. Então, eu vou sempre esquadrar pelo plano cartesiano XY. Então, para cima é... Porque é o mesmo jeito que você vai ampliar no sistema, tá? Então, para cima é X positivo, para baixo para cima é Y positivo, para baixo é Y negativo, para o lado, que seria para fora aqui, ó, X negativo, X positivo. Então, aqui, quanto eu vou subir? 0,3, eu subo 0,3 no decote. 0,3, eu vou usar 3 tamanhos, tá? Eu tô partindo do 38. E 0,3. Esquadrando pelo fio novamente, eu vou subir essa linha. Vou prolongar ela para ela vir até aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui é 0,3, certo? Que aqui é o meio frente. Aqui, ele tá muito próximo do ombro. Se você observar na foto, ele tá muito próximo do ombro. Como ele tá muito próximo do ombro, o que eu vou fazer? Eu vou subir como se fosse o ombro. Então, eu vou subir 0,5. 0,5. 0,5. 3 tamanhos, né? 38, 40 e 42. E 0,5, tá? O decote, ele tem que abrir. Então, quando eu vou abrir o decote? Eu vou abrir o decote 0,2. Então, eu venho aqui no decote, esquadro. Aqui, ó, agora eu esquadrei por aqui, ó, pelo fio. E agora eu vou esquadrar pelas linhas que eu dei. Então, vão aqui 2 milímetros, eu abro 2 milímetros, tá? Eu não sei quanto vocês vão abrir, mas eu abro aqui 2 milímetros na minha tabela. 2 milímetros. Porque se eu subir 0,5, se eu subir 0,5 e sair 0,2, se eu subir 0,5 nas costas, sair 0,2, subir 0,3 na frente e sair 0,2, ele vai dar ele vai dar o meu 1 centímetro de circunferência, que é o que eu preciso, né? Então, eu defini aqui, ó, o que eu vou subir no decote e sair. Vamos recapitular. O decote, ele sobe 0,3 na frente e sobe 0,5 no ombro e sai 0,2. Por quê? Porque ele tá bem próximo do ombro, ele tá tão próximo do ombro, que ele pode ir junto com o ombro. Se você ver, se a alça fosse maior, ele estivesse em outro ponto, você poderia pensar em mexer nele, não subir o meio centímetro do ombro. Mas como ele está muito próximo, a gente pode seguir junto. Então, fica mais ou menos esse o desenho, tá? Aí, vamos lá. Daqui do decote, eu venho aqui, faço aqui
esse daqui é a minha lateral. O que eu sempre falo? A gente primeiro faz a circunferência, no caso aqui, ó, aqui a circunferência para depois dividir o meio. Então, a circunferência aqui, eu venho desse ponto, eu já venho para esse ponto. Vou alongar aqui também, vou alongar com a verde mesmo. Vou dar 1 centímetro. A linha do busto eu não mexo. Que é aquela coisa que a gente já falou. Se o busto sobe, ele sai do lugar. Se o busto desce, ele também sai do lugar. Então, a gente sempre preenche em volta do busto. Vou traçar uma linha aqui, imaginária, só que paralela para fazer a cintura. E também já vou traçar uma linha aqui, ó. Paralela ao fio, para fazer a barra. Tem um. Se essa é uma blusa numérica, quanto tem de largura? 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro. Eu sempre uso caneta colorida. Notem que esse molde está com costura, mas ele pode ser sem costura também, tá? Eu faço sempre aqui É aqui, essa curva da cintura, eu esqueci de falar. Essa curva da cintura é uma curva acentuada. Então, é bom que a gente segure ela de 2 em 2 tamanhos, pelo menos. Então, eu tenho 38 aqui, eu vou deixar 36, 38 pro 40, que é esse aqui, eu desço e deixo igual ao do 42. E pro 44, eu desço e deixo igual, ó, 38, 40, 42, 44. Aqui. Não, é aqui, meio centímetro, meio centímetro. Esquece aqui, gente. Notou aqui que eu fiz? Eu desci meio centímetro por 40, segurei junto com 42 e desci aqui, ó, mais meio centímetro pro 44. Essa é a minha linha de cintura. Vou dar uma marcaçãozinha aqui e vou descer ela. Para fazer um encontro. Tá? Aí aqui eu já tô dividindo. Aqui, geralmente, se você tem, é uma proporção. Então, se você tem esse recorte no meio do busto, ele tá indo pra cá, né? Mas aonde ele passa aqui, ó? Geralmente esse recorte, ele passa aqui no bico, entre a direção da cava aqui, ele passa aqui, ó, no bico do peito. Se ele passa no bico do peito, que seria aqui, ó, no recorte do corpo, no bico do peito, ele vai sair 0,3. Então, é só uma transferência, no caso, ele sai 0,3 e sai 0,3. Por que isso? Ó, eu vou esquadrar pelo fio,
Sai 0,3 aqui. E, no caso, ó, esse ponto aqui é esse ponto aqui. É uma transferência. Por que é uma transferência? Porque eu faço a circunferência e dentro eu só apenas movimento. Aqui só tá dando a diferença porque ele tá em alturas diferentes, mas não tem problema, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar 0,3, vou dar 0,3 e vou dar 0,3. Só que eu não falei que no 38 eu ia deixar a cintura no mesmo lugar e no 40 eu ia descer, como eu desci aqui. Então, eu vou descer aqui meio centímetro. Aí, eu venho aqui no 42, desço, mais 0,3, mais 0,3. Por que que eu não vou deixar meio? Porque esse recorte, ele passa exatamente na separação do busto. Em relação à proporção do corpo, nós dividimos o corpo em duas frentes, duas partes na frente, duas partes nas costas. O lado da frente, quando a gente vai fazer uma blusa de recorte, ainda a gente divide. Tem duas partes na frente. Então, eu pego uma parte, que seria do meio frente até a lateral, e vejo aonde o recorte está passando. Se ele está passando no meio, seria 50% para um lado e 50% para o outro. O que é 50% para um lado e 50% para o outro? Se são 4 centímetros de circunferência total e o recorte ele passa ali no meio, essa circunferência de 1 centímetro de cada lado, ela tem que ser dividida. Então, nesse lado, no lado direito vai ter 1 centímetro, no lado esquerdo vai ter 1 centímetro, as costas a mesma coisa. Então, ele tem que ser dividido dentro. Então, a circunferência a gente já sabe, é 1 centímetro. Mas o que vai acontecer com os recortes? Os recortes vão ser distribuídos conforme eles passam na proporção do corpo. Então, quando é a separação do busto, então, quando o recorte passa no busto, ele vai seguir a separação do busto. O que é a separação do busto? Separação do busto na tabela francesa, na tabela francesa dá 3 em 3, dá 6 milímetros total. E na tabela americana dá 4 em 4, então dá 2 milímetros. Eu prefiro usar a tabela francesa, então eu uso 0,6. Mas assim, se ele passa na separação, no recorte do busto. Então, quer dizer, o que eu uso? O recorte, ele amplia conforme ele passa no ponto que ele está ali para você. Se ele não passasse no busto, se ele passasse bem mais para a lateral, nós íamos ampliar na proporção que ele passa. O que é ampliar na proporção que ele passa? Vamos supor que ele está aqui no meio, aqui eu tenho um total de 20. E o recorte, ele passa a 15, não, a 12. E o resto do recorte fica a 8. Então, tem 12 mais 8. Então, que proporção é isso em relação a 1? Né? E aí, eu vou calcular, vamos supor que fosse, não vou falar o certinho porque eu não calculei, mas se fosse 1 centímetro total e um lado fosse 12 e o outro lado fosse 7, em relação ao que entra, não tá por igual. Um lado tem 12 e o outro lado tem 7. Então, que proporção é essa? O que o 1 tem a ver com essa proporção, né, de ampliação? Então, o total é 20. Um lado é 12, outro lado é 7. Vamos supor que seja 70% para o lado, 30% para o lado menor. O que quer dizer? O que aparece pouco, aparece pouco. O que aparece muito, aparece muito. É proporção. O corpo te diz aonde ele passa, onde o recorte passa e onde aparece. Entendeu? Proporção. Então, dentro da proporção, o que acontece? O 12, ele vai aparecer mais, ele está aparecendo mais na peça. Então, ele vai ser 0,7. A outra parte, que é 8, ela está aparecendo menos na peça. Então, ela vai continuar ampliando, mas aparecendo menos proporcionalmente em todos os tamanhos. Então, ela vai aparecer 0,3 milímetros a mais na peça, entendeu? Só que é uma ampliação ali, não é uma movimentação. Ampliação eu dou na circunferência, né? Na circunferência toda dela, e depois eu só dou uma movimentação. Então, é esse que eu falo, que aqui é 0,7, aqui é 0,3, aqui é 0,3 e aqui é 0,3 por igual, só movimenta, é sempre só uma movimentação, né? Entenderam? Ó,
Dá 0,3, dá 0,3. A mesma coisa, no caso, como é uma movimentação, ó, eu saio daqui e entro aqui. Então, aqui também vai ser 0,3. Aqui é o segundo da linha. 0,3, 0,3 e aqui 0,3. Depois eu venho aqui 0,3, que é o 40, né? Lembra que eu falei? Aqui eu vou descer meio, segurar 40 e 42. Aqui eu vou descer mais meio, dá 0,3 e ficar no 44. E aqui mais meio, mais 0,3. Eu desci meio. E aqui mais meio. E aqui mais 0,3. O que eu fiz? Essa linha aqui da cava, do recorte, eu deixei a mesma para todos, eu só movimentei. Ela não tem necessidade de subir e descer, tá? Menos que vocês queiram fazer proporcional, também não tem problema. Ah, vamos fazer, a gente vai de uma vez só, fazer a marcação que eu esqueci. Ó, 0,3. Eu faço várias marcações, é igual são os pontinhos, né? A gente depois só faz a ligação dos pontinhos. Então, eu encaixo aqui no verdinho, que é o tamanho 40. E venho, faço a ligação aqui. Que ele tá maior, né? Aí eu venho, encaixo aqui e já puxo. O pique também do busto não tem necessidade de fazer a ampliação. O pique da cintura eu desço, que eu fiz a marcação aqui, devia ter marcado aqui, mas eu esqueci. Aí eu desço aqui na marcação. Aqui no laranja a mesma coisa, eu venho aqui, dou aqui só uma posição na linha, venho, aí eu venho pra cá, encosto na linha do laranjinha e venho. É sempre bom a gente trabalhar com caneta colorida, por quê? Porque na hora que a gente vai fazendo, um pode se encavalar no outro. Então, quando a gente tem as canetinhas, a gente não se confunde quem eram os tamanhos. Até na hora do sistema, eles aparecem coloridos, né? Que é exatamente para isso, para não confundir. Aqui ela vai... Tá vendo? Aqui eu desci meio centímetro nesse pique, porque ele representa a cintura também, tá? Venho aqui e faço o encontro. Não liguei não, para ser manual é só uma representação, mas para vocês entenderem qual é o processo, tá? Aqui, venho aqui, faço um encontro, ó. Aí aqui. Venho aqui, faço um encontro. Aí eu venho aqui descendo. Aqui, eu vou descer nesse daqui. E eu só... Vejam que essa curva aqui, eu deixo ela aqui no mesmo lugar. Aí ela veio até aqui, só que esse pique tá descendo um pouquinho. Então, eu só venho depois com o pique nessa parte reta, tá? Não precisa descer a curva do busto, ela permanece no mesmo lugar. Não desçam essa curva do busto, que aí o busto cai, ele desce também. Não é, a curva do busto não é para descer.
tá? Ó, tá vendo aqui? 3 e 3. Aí aqui, eu vou fazer desse lado agora. Eu já fiz a marcação lá em cima, né? Agora eu só vou fazer os encontros. Venho aqui, ó, verdinho, mirando mais ou menos aqui, ó. Eu miro aqui, ó, na linha dele e miro mais ou menos lá em cima. Aí venho aqui, depois subo pra fazer o encontro. Por que eu subo? Porque o molde, ou esse molde que eu tô trabalhando é o 38, né? Eu só tô usando ele como régua, então eu vou ter que ir movimentando ele pra cima e pra baixo, para que eu possa opa, eu movimento ele para que eu possa usar como régua, né? Mas ele já tá de outro tamanho. Eu tô movimentando ele para ampliar para os outros tamanhos. Aí aqui a mesma coisa, ó, você vem aqui, direciona aqui. Depois você vem pra cá. Já vem aqui no pique. Você desce, eu já tinha marcado o pique meio centímetro abaixo. Vendo? Aí você vem aqui. Sobe. Desce, marca o pique aqui. Aí desce o pique aqui embaixo. Marca o pique aqui. Tá vendo aqui? Eu desci meia, deixei 40 e 42. 40 e 42, verdinho e laranja. Depois eu desci mais meia e deixei 44, tá? Então, tem 1 centímetro de diferença da cintura em relação ao 38, no 44, e meio centímetro em relação ao 40 e 42. O que que falta? O que que eu faço? No comprimento, eu acho que no Brasil, no caso eu já trabalho assim bastante tempo, e nas empresas que eu trabalhei também, a gente trabalhava assim pelo padrão da mulher brasileira. Então, a gente usa 36, 38 a mesma, aumenta 1 centímetro e considera o 40 e o 42. Então, 40 e 42 aqui, ó, fica 1 centímetro. E no 44, ó, essa linha aqui, ó, essa linha aqui vai ser o 40. As canetas estão caindo. Essa linha aqui, verde, vai ser o 40 e o 42, ó. 1 centímetro. E aí, eu desço mais 1 centímetro. E uso 44, 46. A mesma coisa aqui. 36 e 38 é igual, então eu venho aqui na linha. Venho até o verde. Ah, opa! Ignora, é a régua, tá? Agora eu usei a régua. Ó, 1 centímetro. Quando usar a régua deu errado. 1 centímetro, tá, gente? Desculpa, ignora essa linha aqui. E aí, esse 1 centímetro segurou no 40, que é o verdinho, no 42. Então, 42 aqui, ó. Ele veio. E aí, no 44, nós aumentamos mais 1 centímetro. E seguramos o mesmo tamanho de comprimento 44 e 46. Tá? Então, esse 0,3 milímetros aqui, ó. Primeiro aqui é o 38. 36, 38, se eu fosse reduzir, seria pra trás, né? 36, 38 igual, que é a linha roxa. O 40 e o 42 tá nessa linha verde. 44 está nessa linha azul. Vocês observaram o mesmo pensamento e raciocínio que nós demos aqui, nós vamos fazer pra frente. Mas o que que eu quero falar? Vocês observaram a movimentação?
na verdade, o que vai gerar aqui é a circunferência, né? Aqui sai 1, aqui sobe meio e sai 0,2, que ele tá na ponta do decote, tá? Se ele estivesse no ombro, igual, é diferente, ó, uma peça aqui, vamos supor que é uma base, tá? Ó, é diferente uma peça estar aqui e fazer isso, né? Do que uma peça estar aqui. Então, se ela estivesse aqui, era outra medida, que sobe 0,5 e sai 0,5, tá? Sobe 0,5 e sai 0,5, aí já era outra medida. Mas a posição, que essa blusa, no caso, que a Daia perguntou, ela está na posição do decote. Ela faz só o decote, vocês podem olhar na fotinho. Como ela só faz o decote, né? Ela vem do decote, então a gente sobe 0,5 e sai 0,2, que é a posição do decote. E aí já vem direto pra cá, vai descendo proporcional, tá? Aí, aqui 1 centímetro, o que é aqui? É apenas a movimentação. Então, quer dizer que o meio frente ele cresceu 0,3 e a lateral, o recorte lateral, ele cresceu 1 menos, porque isso aqui movimentou pra cá, tirando, né? Então, tá vendo? Tirando, então ele foi diminuindo. Então, ele cresceu 1 menos 0,3. Então, aqui cresceu 0,3 e aqui cresceu 0,7. 0,3 mais 0,7 dá 1. Então, nós temos a nossa circunferência de 1 centímetro, que nós vamos colocar para o outro lado, que aqui é a dobra, né? Então, o outro lado da frente, nós vamos ter também 1 centímetro, e as costas é o mesmo raciocínio, tá bom? É isso, espero que tenha esclarecido um pouco, né, pelo raciocínio, que é isso que eu gosto de sempre ensinar, o raciocínio, e até a próxima. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.